Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui de volta para postar mais uma aula aí para vocês, para poder contribuir com vocês, não só na redação, mas como também nas provas que vocês vão fazer dos vestibulares. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre interpretação de texto. Se você gostar da nossa aula, não esquece de dar o joinha, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para que toda vez que a gente possa postar uma aula, você seja avisado disso, beleza? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quadrinhos, cartoon e também sobre charges, que são textos não verbais que costumam cair muito em questões de vestibular. E também, em alguns vestibulares, eles utilizam somente um quadrinho ou somente uma charge para que você interprete esse quadrinho, essa charge ou esse cartoon para fazer redação. Então eu vou mostrar para vocês a maneira correta de interpretar esses gêneros, né? Quais as diferenças de cada um, para que vocês possam então fazer essa interpretação com eficiência. Vamos para a aula? Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui para falar um pouquinho sobre a interpretação de textos para vocês. Nós vamos iniciar nossa aula de interpretação de texto, né, nossa série de aulas sobre interpretação de textos, com a interpretação de charges, quadrinhos, cartoons, tirinhas. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre esses gêneros, né, para que vocês possam, na hora da prova, poder identificar cada um e rapidamente, a partir da identificação de cada um, vocês poderem, então, interpretarem da melhor maneira possível, tá certo? Então, vamos lá. Os textos, né, eles podem ser verbais ou não verbais. Os textos verbais são aqueles que utilizam-se de palavras para poderem se comunicar com as pessoas. Então, eu posso utilizar texto verbal através da linguagem oral, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, eu estou produzindo, né, um texto verbal para vocês através da língua oral, através de palavras que são reconhecidas por vocês. E a gente também pode reproduzir textos não verbais. Os textos não verbais são aqueles em que predominam, em que tem as imagens. Então, as imagens, elas vão passar uma informação para vocês, vão passar uma mensagem para vocês. O texto, então, a gente conclui que texto é toda aquela imagem ou todo aquele texto constituído por palavras que passe uma mensagem para gente. Se for um aglomerado de palavras que não tem sentido nenhum, não vai ser um texto. Assim como se for uma imagem que não te passe nenhuma mensagem, também não vai ser um texto. Mas a partir do momento que você olhe para aquele texto, seja ele composto por palavras ou por imagens, e aquilo passe uma mensagem para você, então vai ser considerado texto. Né? Nos textos verbais, a gente pode falar de vários gêneros aí que são possíveis no nosso dia a dia, né? A gente tem os e-mails, a gente tem as cartas, o artigo de opinião, o editorial, o texto dissertativo argumentativo. Todos esses são textos verbais que a gente vai ler, né, as palavras e vai então entender o discurso, tudo isso que está sendo passado para a gente. No caso dos textos não verbais, a gente vai olhar para a imagem e vai entender a mensagem. Por exemplo, uma placa de trânsito, ela vai te passar uma mensagem. Ela não precisa ter nada escrito, ela pode ser um símbolo que você vai compreender a mensagem daquela placa de trânsito. Assim também um quadro que a gente observa, uma escultura, uma pintura, né? Tudo isso são textos compostos através de imagens, simplesmente, mas que passam mensagens para a gente. E essas mensagens vão ser entendidas pela gente e, portanto, isso vai ser considerado um texto, ok? Existem também os textos mistos. O que seria um texto misto? Ele é um texto que mistura imagem com palavras, certo? Esse seria o texto misto. As charges geralmente utilizam textos mistos, os quadrinhos, as tirinhas, né? Mas existem charges, por exemplo, e cartoons que não têm texto escrito. Também existem histórias em quadrinhos que não têm texto escrito. Desses gêneros que eu citei, o que predomina efetivamente é a linguagem não verbal. E muitas vezes você pode passar a mensagem somente com essa linguagem, sem nenhuma palavra, tá? Mas na maioria das vezes existe a mistura, por isso eles vão ser chamados de textos mistos, ok?
O discurso que você percebe nos textos é a atividade comunicativa constituída de texto e contexto discursivo. Quem fala, com que finalidade, capaz de gerar sentido desenvolvido entre interlocutores, né? O discurso é aquilo que você vai interpretar, né? Aquilo que você vai compreender daquele texto que está sendo passado para você. Então, por exemplo, se a gente pegar um texto informativo dentro da política, você vai compreender através do discurso do texto se aquele texto ele tem uma tendência direitista, esquerdista ou de centro, né? Então é o discurso que vai te mostrar aquela intencionalidade maior do texto, tá certo? E todo texto, portanto, pressupõe um discurso. Segundo Bakhtin, que é um grande linguista aí, né, um dos maiores linguistas do mundo, a linguagem é dialógica. Ela tem o objetivo de fazer a comunicação entre duas ou mais pessoas, certo? Então não existe um texto que seja escrito para só uma pessoa ler. Os textos são dialógicos, então eles sempre vão pressupor um locutor e um interlocutor, né? Locutor, aquele que escreve ou fala, interlocutor, aquele que vai receber a mensagem passada pelo texto, seja esse texto verbal ou não verbal. Todos os textos, eles são, segundo Bakhtin também, né, carregados do discurso do outro, né? O que isso significa? Que todos os textos vão manter relações intertextuais. Então, os textos que a gente escreve hoje, nós não vamos ser originais nele. A gente vai estar embebido de discursos de outras pessoas e a partir desses discursos a gente vai criar o nosso discurso, mas o nosso discurso já vai estar encharcado do discurso do outro. Então, a gente sempre vai trazer algo que o outro falou para dentro do nosso discurso. Isso pode acontecer de uma maneira mais implícita ou mais explícita, certo? A intertextualidade, portanto, ela pode acontecer dessas duas maneiras. Implícita, quando aquilo fica meio escondidinho no texto, né? Explícita, quando a gente mostra que realmente aquilo aconteceu, tá? Então, por exemplo, se a gente está contando uma história e fala assim, e a moça que morava no alto da torre jogou as suas tranças para que a sua mãe subisse por elas. A gente vai ter aí um discurso intertextual com o conto lá da Rapunzel, né? Então, isso vai estar explícito. Quando Machado de Assis cita, por exemplo, o personagem Otelo de Shakespeare no seu texto Dom Casmurro, ele vai estar fazendo uma relação intertextual. Essa um pouco mais implícita para aqueles que não são leitores de Shakespeare, porque esse personagem Otelo, ele quase não tem sentido nenhum na trama se você não souber que ele é um personagem de Shakespeare. A partir do momento que você sabe e que esse personagem, ele tem uma relação forte com aquela relação da traição, e que existe um assassinato por traição dentro da obra, aí você vai entender a relação intertextual que ele está fazendo com a saga que ele está contando lá, né, com a Bentinho e Capitu. Então, você tem aí uma relação intertextual que pode ser muito explícita para quem é conhecedor de Shakespeare e pouco explícita para quem não é conhecedor. Para muitas pessoas aquilo vai passar direto, implicitamente, como se nada tivesse acontecido. A intenção de Machado é fazer a comparação mesmo entre as duas obras, né? Então, as relações intertextuais, elas vão estar sempre nos nossos textos, por mais que a gente ache que não, né? Numa dissertação argumentativa, ou no artigo de opinião, ou num editorial, quando você cita um autor para poder justificar, para poder fortalecer o seu argumento, você está estabelecendo uma relação intertextual, porque você está citando a teoria de outro autor no seu texto, certo? Então, o nosso texto está sempre carregado de relações intertextuais. A gente pode também, dentro dessa relação intertextual, que são diversas, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas numa próxima aula, a gente pode fazer paródias. O que são paródias? Por que eu vou falar de paródia especificamente hoje aqui nessa aula? Porque muitas charges, muitos cartoons, muitas tirinhas e algumas histórias em quadrinhos utilizam-se de paródias para poder serem construídas. O que seria uma paródia? É um tipo de relação intertextual em que o texto cita outro, geralmente com o objetivo de fazer-lhe uma crítica ou inverter ou distorcer suas ideias. E é exatamente isso, a paródia pega um texto original, distorce a ideia principal para poder gerar um novo significado para aquele texto que o autor está criando.
Um dos textos mais parodiados do Brasil é Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Vários autores, esse texto é do Romantismo, né? Do Gonçalves Dias, lá do Romantismo. Vários autores posteriores pegaram Canção do Exílio e fizeram uma paródia em cima dela. Ou seja, distorceram aquele amor à pátria que o autor primeiro tinha feito, mostrando que ele estava exilado, né? Até por conta própria, ele mesmo quis estar em Portugal e de lá ele escreveu esse texto falando da saudade que ele tinha do Brasil. Outros autores se apropriaram desse texto e recriaram o texto para fazer uma crítica ao Brasil, por exemplo, né? O Oswald de Andrade fez uma crítica ferrenha ao Brasil quando falou: minha terra tem palmares onde canta o sabiá, né? E daí ele vai fazer a crítica em cima do texto. Canção do Exílio, isso seria então uma paródia. Esses gêneros que nós estamos trabalhando hoje trabalham muito com paródias, então por isso é importante a gente saber o objetivo das paródias. Vamos então para os textos, né? A gente vai falar daqueles gêneros que eu falei e eu vou apresentar algumas charges, alguns cartoons aqui para que vocês tenham ideia, né, de como que esses textos se realizam aí no mundo real. O primeiro gênero que a gente vai ver desses gêneros mistos que eu estou abordando, ou então somente verbais, é a charge, né? Então, assim, eu gostaria primeiro de ler a charge com vocês, para vocês entenderem como que é o processo de leitura de um texto não verbal. O processo de leitura desse texto, ele é muito parecido com o processo do texto de leitura do texto verbal, né? Então, a gente lê de cima para baixo. O interessante é que a gente vai fazendo assim mesmo, né? Escondendo e ir lendo vagarosamente. Então vamos ver esse exemplo aí que está na tela para vocês. Ó, tem lá em cima, se a gente esconder, né, somente o título, a modernização do ensino público. Então esse título já vai mostrar qual é a temática que a charge vai trabalhar. Esse é um estilo próprio de alguns chargistas, nem todos colocam o título. Esse gosta de colocar, esse é o Angeli, né? Descendo mais um pouco, a gente vê que é uma estrutura bastante precária. O teto, né, tá ali, ó, incompleto. Parece que tem umas palhas ali por cima para fazer a complementação do teto. A parede apresenta rachaduras. Descendo mais um pouco, a gente tem a fala da professora, tem um quadro ali de giz, né? E na janela, o que a gente está vendo? Trabalhadores, né? Trabalhadores que vão passando lá. E também a caveira ali de um animal, provavelmente uma vaca, um animal grande. Descendo mais um pouco, a gente vê mais rachaduras na parede, né, embaixo do quadro, embaixo da janela, e a professora com um computador na mão. Aí a gente vê uma galinha dentro de sala de aula, as crianças com carteiras bem simples e um papel em cima da mesa. E a fala da professora: boa notícia, crianças, agora temos computador. Será que o questionamento dele é exatamente esse? Será que o computador seria a coisa mais... o que eles mais estariam precisando nesse momento? Ou será que eles estavam precisando de uma infraestrutura mais bem colocada, uma sala de aula, né, mais equipada, com mesmo um teto ou as paredes, né, reconstituídas aí, né, tendo aí uma reforma nelas? Então a charge, ela é esse texto, né? Então vamos lá para a definição. É um desenho humorístico, texto não verbal, acompanhado ou não de texto verbal. Como eu já disse, pode ser somente um desenho. Normalmente critica um fato ou acontecimento específico e aborda temas sociais, econômicos e, sobretudo, políticos, pontuais e atuais, com tom humorístico. Pontuais e atuais. A charge, ela é para ficar presa num momento do tempo, mas infelizmente muitas charges elas se mantêm no tempo, como essa, por exemplo, que é de 2012, né? E se a gente olhar como que é o perfil hoje, em 2020, está exatamente o mesmo. Ela era para ser uma crítica pontual, somente daquele momento histórico, só que ela vai se difundindo porque a situação no Brasil não se modifica tanto, tá? Normalmente são publicados em jornais, revistas e blogs. Existem alguns blogs que só tem isso, a publicação de charges, né? Você abre e só tem charges publicadas. E tem muitos chargistas, tanto nacionais quanto internacionais, que são muito competentes.
A charge, ela tem uma aparência com a crônica, né? A crônica, ela é um texto verbal, totalmente verbal, que tem uma intencionalidade bastante parecida com a charge. Vamos lá para as características da crônica. O fator principal que define a crônica é sua temática. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano, ao dia a dia, ao contexto do que está realmente acontecendo, bem atual. Isso é uma característica parecida com a da charge. Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor, assim como a charge também tem marca clara de humor. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples, a leveza na linguagem é típica do gênero, nisso ela diferencia um pouco. Apesar da linguagem ser mais coloquial, a crônica ela é um pouco mais pesada, né? Ela trata de assuntos mais pesados, então ela tem esse toque mais pesado mesmo que quando não tem o texto verbal, né? Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs, assim como as charges. Então, uma totalmente verbal, que é a crônica. Uma pode ser totalmente não verbal ou mista. E elas têm objetivos parecidos. Fazer uma crítica a alguma situação, né, que está acontecendo atualmente com um tom humorístico, certo? A gente já trabalhou a crônica numa aula anterior. Se você tiver curiosidade, é só visualizar a aula anterior aí no nosso canal. Então, a charge vai tratar de questões sociais, como essa daqui, né? Aí vamos dar uma olhada aí nessa charge, ó, a fala dos dois meninos de rua, né, com armas na mão. Agora os de menor também vão poder ser presos? Aí o outro responde, só os de menor poder aquisitivo. Então, uma crítica à questão da maioridade penal ser diminuída, né, para menos de 18 anos aí, sobre essa ótica de quem será preso ou não será preso, né? É uma crítica social. Aqui a gente tem uma crítica política e econômica ao mesmo tempo, né? Trabalhando a questão da corrupção. Nesse outro, uma crítica política, falando sobre... olha lá, agora vamos parar de falar sobre tragédias e falaremos sobre a política nacional. Aí o outro âncora do jornal fala... que também é uma tragédia. Se a gente olhar a imagem como um todo, né, no fundo a gente vê o mapa mundi e o título dessa daí é noticiário. Ok, pessoal? Sobre charge, tá tudo certinho? Então, ainda tem também a parte do futebol. Muitas charges hoje em dia trabalham a questão do futebol, né? Então, é uma novidade, assim, nas charges. Agora a gente vai para outro gênero, né? A gente vai trabalhar um pouquinho um gênero que vai satirizar não um comportamento atual e pontual, mas o comportamento humano. O cartoon, ele tem essa função, uma crítica ao comportamento humano. Então vamos observar esse cartoon aí, um bebê chorando, né? A gente pensa que o pai ou a mãe poderia pegar esse bebê para poder cuidar dele. E é colocado uma televisão e a chupeta atrelada à televisão, né, na frente desse bebê para ele ficar quietinho. Então, desde pequeno, ele já tem essa cultura massificada, né? Ele já é exposto à televisão que massifica essa cultura. Então, vamos para as características do cartoon. É um texto humorístico que usa linguagem não verbal, combinada ou não com a verbal, normalmente retrata situações universais e atemporais, satirizando os costumes humanos. Então, diferentemente da crônica, não são críticas pontuais e atuais, né? Eles vão satirizar situações universais e atemporais e focadas nos costumes humanos, certo? Também é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe situações por meio de grafismo e humor. Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão para informação gráfica, jornais, revistas, internet, blogs, né, e outros meios. Aí aqui a gente tem um outro exemplo de cartoon, que também trabalha a questão da massificação através da televisão, né? Que é aí hoje talvez um dos grandes veículos de massa, né? Que fazem com que a população tenha a mesma opinião sobre tudo.
E a gente vai sempre olhando de cima para baixo, né? A gente vai olhando cada quadro de cima para baixo, para poder acompanhar os acontecimentos desses quadros. Aqui o outro cartoon, também satirizando, né, os costumes humanos, como que as pessoas mudam de opinião rapidamente a partir do comportamento do outro. É isso que esse cartoon está satirizando. Vamos para o próximo gênero, que é a HQ, ou a história em quadrinho. A história em quadrinho é uma narrativa visual que normalmente expressa a língua oral e apresenta um enredo rápido, empregando somente imagem ou associando palavra e imagem. Esse gênero caracteriza-se também por utilizar balões de falas próprios e, por vezes, onomatopeias. Então, a gente tem as HQs, elas vão ter como fundamento contar uma história. Por isso é uma narrativa visual curta, ela vai contar uma história. Você pode ter uma revista em quadrinhos que é um pouco mais longa. E, assim, sempre as imagens, elas vão ser mais importantes. Alguns quadrinhos não vão apresentar falas, mas a partir da gesticulação ou da maneira como ele coloca, né, a expressão facial, você percebe o que aquele quadrinho está falando para você. Assim como a charge parece bastante com a crônica, as histórias em quadrinhos parecem muito com os contos, né? Então vamos ver ali a caracterização de conto. Como que se caracteriza um conto? É um gênero textual marcado pela narrativa curta, escrita em prosa e de menor complexidade em relação aos romances. A origem dos contos está relacionada à tradição de contar histórias de forma verbal. Quando transcritas, essas mesmas histórias, que geralmente seguem uma trama única, resultam em uma narrativa concisa que pode ser lida em pouquíssimo tempo. Então, uma narrativa curta também, né? O objetivo dos dois textos, tanto da HQ quanto do conto, é narrar uma história, é contar uma história. Essa história pode ter tom crítico? Se o autor quiser, sim. Pode não ter? Pode também. Não existe um objetivo crítico próprio do conto, assim como existia na charge e também no cartoon. Os dois anteriores têm um objetivo crítico. A HQ não. Mas se o autor quiser, pode ter, né? Como no exemplo que nós vimos anteriormente, ele tem um objetivo crítico. Então a gente tem lá a leitura desse primeiro quadrinho, sempre lendo de cima para baixo, e na HQ isso fica bem mais claro pra gente. Aí lá vamos nós de novo. Pode ver o do Ward agora? Pobre diabo, o que aconteceu? Aí ele fala, né? Estava dirigindo, quando notei um anúncio no jornal que eu lia. Aí deixei a xícara de café de lado, desliguei o laptop e liguei para a loja. E aí, crash. Alguma ideia do que aconteceu? Quem sabe, com todos esses motoristas idiotas que há por aí. Então, nesse quadrinho, a gente tem um objetivo crítico, né? Mas isso não é uma frequente, certo? As HQs, assim, o que caracteriza essas histórias é que elas têm balões de fala característicos, né? O que muitas vezes não vai aparecer no cartoon e nem na charge. Na charge você pode ter a fala ligado somente por um tracinho ou não ligado, sem ter ligação nenhuma com o personagem, mas dando para entender que é a fala dele. Nas histórias em quadrinhos não, a gente vai ter os balões de fala característicos, como você está vendo aí nos exemplos. E também vai aparecer as onomatopeias, que são as imitações dos sons, certo? Por quê? Para dar essa veracidade àquilo que está sendo contado na história em quadrinho. Esse aqui é um exemplo, né? Como você está vendo aí, um exemplo de história em quadrinho sem nenhuma palavra, e aí você vai acompanhando as atitudes, né, do personagem, e você vai chegando à conclusão da história. Tá? Então, as histórias em quadrinhos muitas vezes vêm sem falas, vêm só através de imagens, como nesse exemplo da história em quadrinho da Luluzinha. Nós temos aí quadrinistas importantíssimos no Brasil. A gente pode citar o Maurício de Souza, né, que é o criador da Turma da Mônica, e a gente pode citar também o Ziraldo, que é o criador do Menino Maluquinho. Então, a gente tem cartunistas aí de expressividade, né, no Brasil, muito importantes, não só no Brasil, como também no mundo.
E a gente tem as histórias dos super-heróis, né, da Marvel, enfim, de todas essas outras aí que a gente sabe que são histórias em quadrinho. Para fechar, né, a nossa aula de hoje, o último gênero que nós vamos ver são as tirinhas. As tirinhas, elas são pequenas narrativas visuais que normalmente expressam a língua oral e apresentam um enredo rápido, empregando somente imagem ou associado palavras e imagem. É uma história em quadrinhos sintética, então ela vai estar sintetizando a história em quadrinhos. Ela vai aparecer em 4, 3, 5 quadros, né? Bem rápidos, e a gente vai ter aí uma mensagem final. A tirinha, diferente das histórias em quadrinho, geralmente elas têm uma reflexão para ser feita, então ela tem um tom mais crítico, né? Então o objetivo dela é fazer você pensar sobre alguma coisa, mesmo que seja uma coisa banal. Pode satirizar um comportamento humano, pode satirizar uma questão social, aí não tem regra para esse gênero, né? Então nesse primeiro aí a gente vê uma tirinha do Maurício de Souza, né? E é uma tirinha que a gente percebe que é bem antiga, porque os personagens estão desenhados de um jeito que ele desenhava anteriormente. Pessoal, vamos fazer um piquenique. Cada um leva o seu lanche, tá? Aí todo mundo, legal, legal, vou buscar o meu. Então, prontos? Só falta a Magali. Lá vem ela. E vem ela com aquele lanche completo, né? Então, aqui está satirizando um comportamento da própria Magali. Aí a gente tem os outros exemplos, né, das tirinhas do Calvin, que são super famosas e super interessantes, das tirinhas da Mafalda, que são super interessantes também, e são sempre narrativas bem curtinhas. Então era isso, pessoal. Essa aí é a aula sobre interpretação de textos não verbais ou mistos. Eles vão ajudar muito vocês, toda essa interpretação vai ajudar muito vocês nos vestibulares e no Enem, porque as questões vêm com HQ, vêm com tirinha, vêm com cartoon. Se você souber o objetivo de cada um, rapidamente você chega à interpretação mais correta do texto. Eu espero que tenha sido produtiva e até a próxima. Mais uma coisinha, a gente tem um site que está no ar de correção de redações, por enquanto, redações típicas do Enem. Se você quiser acessar o nosso site, o endereço é www.esquemaredacão.com.br. Dá uma olhadinha lá e confere. Até a próxima!